Exatamente isso, minha gente. Exatamente isso. E o cadáver, veja vocês, foi encontrado por uma inocente criança. Boa tarde, doutor Jaime. Flamengo ou Copacabana? Copacabana. Eu acho que a princípio ela procura ela mesma, no sentido de que ela está completamente esvaziada, né? Ela não tem nenhum estímulo no casamento, o casamento é falido. Por conta dessa infelicidade, ela também se afastou do filho, se afastou das tarefas domésticas. Você vê que ela sequer cozinha, eles comem quentinha. Ela dirige um táxi, mas está sempre ali também, desanimada. Eu acho que tem esse lugar da infelicidade, que a pessoa é quase uma depressão, né? Você continua na vida, mas você continua de uma maneira... Parece que tudo está em preto e branco, assim, né? Não existe nada que estimule. E aí, a partir desse assassinato, da perda dessa melhor amiga trans, do filho, ela começa a enxergar, o filho diz umas verdades para ela, ela começa a enxergar que ela está perdendo o contato com esse filho, não sabe quem ele é, não sabe dos desejos, das amizades, dos sentimentos dele, e muito menos do marido, que já não é mais marido, né? Eles vivem uma fachada, uma relação mentirosa. Então, acho que ela começa a procurar também a razão de viver, né? Assim, porque muitas vezes você é meio uma morta-viva, você está simplesmente cumprindo tarefas sem nenhum desejo. E aí, acho que essa desculpa de investigar o crime na verdade, uma grande desculpa para ela ir atrás do que faz sentido para ela ainda nessa vida. Então, ela resgata uma feminilidade, aí tem como é que eu posso dizer, esse encontro amoroso que ela tem, mesmo que rápido, no filme, mas, às vezes, precisa tão pouco, né? Assim, não importa se ela vai ter, de novo, não vou dar um spoiler aqui, mas não importa se essa relação que ela teve foi de uma noite só, mas se vai continuar. O que importa é que aquilo fez um sentido para ela, naquele momento, de saber que está viva, que ainda é possível ser mulher, né? Ser, de alguma maneira, viva. Me emociona muito essa mulher comum. Como eu estava falando antes, assim, é muito difícil você fazer uma pessoa sem graça, uma pessoa comum, uma pessoa sem vaidade, sem desejo, sem brilho. É muito mais fácil você fazer uma pessoa, sabe, luminosa, tal, que nunca é fácil, mas se você tem mais elementos para trabalhar, né? E você fazer essa pessoa esvaziada, assim, o Milevich, que fez a preparação, falava muito de feminino cansado, aquela pessoa que está exatamente quase numa depressão, sem ir também para um clichê da taxista, não queria fazer o tipo da taxista, nem o tipo da pessoa deprimida. Ela tinha que ser, assim, realmente uma pessoa flat, sabe? Uma pessoa que está numa área cinza mesmo. E que, aos poucos, vai ganhando umas cores de uma maneira sutil. E isso me emociona, assim, você vê que a pessoa, que às vezes precisa muito pouco, assim, para você ganhar um pouco de autoestima, assim, você precisa observar os pequenos prazeres, sabe? Isso é de um aprendizado, para mim, diário, assim, de que você precisa de pouco, da simplicidade, e valorizar isso, né? Valorizar a relação com o filho, valorizar pequenas coisas, para você... Você não precisa... Tem pessoas que ficam sempre esperando grandes acontecimentos para a vida fazer sentido. E eu acho que não é por aí. E a outra coisa que eu acho super importante é dar visibilidade à causa primeiro, da visibilidade do quanto é absurda a homofobia e o quanto a gente deve louvar a escolha, a liberdade de cada um ser o que é, querer ser o que bem entende, não importa se você quer ser assim, assado, importa a liberdade, a coragem de você conseguir dizer para a sociedade que você quer ser aquilo. Eu admiro muitíssimo quem tem essa coragem, essa liberdade, porque é tão mais fácil você ser parte da boiada, né? Você não precisa se expor. Inclusive agora estou fazendo uma peça chamada Pi, Panorâmica Insana, que é exatamente sobre isso. É uma peça necessária para esse momento que a humanidade está passando, um recorte assim, da atualidade, que é exatamente de mostrar para o público o quanto a gente está louco, o quanto a gente está indo para um fim de mundo assim,
para um abismo. Assim. Claro que a peça não é depressiva, nada disso, não tem uma coisa... Mas é uma peça que bota o dedo na ferida assim, para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo. Né? Assim, então, eu acho que não só a peça, como o filme, é engraçado que isso esteja acontecendo simultaneamente. Né? Assim, eu acabei de estrear a peça aqui em São Paulo e agora estou lançando o filme no mesmo mês, de maneiras opostas, assim, né? Porque lá a gente não fala exatamente de uma causa, a gente fala de várias questões da humanidade, mas de certa forma, uma peça, um assunto urgente, como é o assunto do LGBT, da aceitação do LGBT e da denúncia do Brasil ser um país tão violento, tão homofóbico. Eu acho que eu fico muito feliz de estar em 2 trabalhos que tenham algo a dizer, que façam com que o público possa refletir de uma maneira mais profunda e não só se divertir, gargalhar, ir lá comer uma pizza depois e acabou. Eu espero que isso contribua de alguma maneira assim, para uma reflexão legal. Então, eu acho que é uma família muito disfuncional, sobretudo, né? Então, eu acho que são pessoas que se afastaram muito por algum motivo, talvez pelo relacionamento dos 2, eles tenham afastado o filho por ser um cara completamente machista, como é o Domingos, tem afastado esse filho que sempre teve um aspecto mais afeminado, sob certo ponto de vista. E eu acho que é uma relação estremecida. Com o pai, eu acho que ele quase não tem contato, não tem lugar de fala com o pai, né? E com a mãe, eu acho que isso se perdeu em algum momento. Não sei se foi exclusivamente pela relação dos 2 que ficou confusa e, de alguma forma, ela projetou isso no filho também. E eu acho que o filme é bonito justamente porque o filme acompanha esse resgate, né, da Berenice tentando resgatar esse diálogo com o filho. Tanto que ele fala para ela que a Isabelle conhecia o Tiago muito melhor do que a Berenice, e é verdade. E aí eu acho que a Berenice, um dos possíveis sentidos para a Berenice procurar esse filho, né, que em algum momento se perdeu. Acho que Nenhum de nós 3 representamos estereótipos, né? A gente tem tendências, né? A gente tem palhetas, mas a gente não faz um estereótipo de nada, né? A gente não caracteriza nada. E eu acho que isso é o mais assustador na sociedade que a gente está vivendo, sabe? Que são pessoas acostumadas a maquiar, a camuflar, são pessoas já doutrinadas, já escoladas, e não falar totalmente a verdade. E isso a gente vê, assim, para mim, de uma forma muito bizarra, muito mal interpretada, na maioria das vezes, pelos nossos políticos, né? Então, assim, quem representa a gente, né, já atua com todos os duplos sentidos possíveis dessa forma, qual é o exemplo que a gente tem de cima para baixo? Né? São os nossos líderes, ou deveriam ser, né? Então, pessoas que estão muito próximas da gente, e eu acho que é cada vez mais comum e cada vez maior o número de vezes em que a gente, olhando casos que são revelados, de falar assim, nossa, mas eu nunca pensei, sabe? Seja de violência, seja de falcatrua, seja de roubo, seja de má índole, seja de uma má ação qualquer, né? Então, sinceramente, nas nossas últimas discussões abertas em rede social, por exemplo, né, no nosso posicionamento político, em que apareceu uma divergência muito grande, né, no golpe, não golpe, o Temer, a Dilma, o Lula, o PT, Marielle, né, mas eu acho que a Marielle é um consenso, né? Eu acho que a Marielle ninguém duvida de que ela foi eliminada, né? Estava querendo chegar no seguinte: a forma como esses seus colegas ou pessoas que habitam próximo de você, que não são seus colegas, mas são pessoas que você admira pela formação, pelo alcance de instrução da pessoa, sociólogos ou que seja, né, o alcance que ele tem numa oralidade qualquer, né, como é que essas pessoas se colocam e defendem as suas crenças com uma forma tão arrogante, tão petulante e tão violenta? Assim, cara, mas esse cara, ele não podia falar assim. Ele pode acreditar no que ele quiser. E tem todo o direito disso,
Mas não pode defender dessa forma. Não, eu acho que a gente está falando do Rio, né? A gente fala da praia, a gente fala de Copacabana, então não teria como eu colocar isso numa outra, tentar situar isso, né, geograficamente numa outra região. Então eu fui para o Rio e é um registro que eu tenho desses programas sensacionalistas. Mas aí, tanto de São Paulo como do Rio, é a mesma coisa. Assim, pode mudar um pouco o jeito de falar, mas o objetivo é um só. Não. Eu acho que quando afeta, quando mexe com você e você não sabe lidar com isso, né? Por isso, assim, a gente compartilha da opinião da Cacau, da liberdade de você poder ser quem você é hoje. Você pode não ser mais quem você é hoje amanhã, menor problema com isso, mas que você possa se colocar e viver o que você quer, o que você gosta, o que você curte, né? Ele experimentar enfim. Mas esse machista, né? É lógico que a gente tem esses machistas, vários deles, né? E eu acho que o conflito dele, o que é muito bacana, é ele não saber lidar com o desejo dele, com o que atrai ele, sabe? Onde é que está esse desejo, né? Eu também não vou ficar adiantando muito. Não sabe lidar com essa relação, com querer e não querer, né? Entre homem e mulher, né? Ele não sabe lidar com o afetivo, quer dizer, ele não sabe lidar com o afetivo, ponto. E isso é um caso. E é uma pessoa que se relaciona com muitas pessoas, que todos os dias tem um caso diferente para contar. Tem muita gente que é muito primitiva emocionalmente, né? Eu fico imaginando quem vai assistir o filme, porque quando eu assisti Que Horas Ela Volta, eu fui assistir o filme num cinema de classe média alta, então as pessoas ficavam assim, sabe, tipo, se cutucando naquele vizinho, tipo, se identificando. Claro. Essa empregada não é aquela que vai lá em casa, sabe? Então agora eu fico imaginando esse perfil bem machista se olhando ali. Eu faço isso. Sabe? É bom que se reconheça, né?